ti, Cristo quer te salvar, quer ensinar o amor. Entrega a sua vida e deixa-o abraçar. Ele quer lhe mostrar o amor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 16 ao 20. Assim diz a palavra do nosso Senhor: Tornei-me inimigo de vocês, por lhes dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo, nesse momento, como um obreiro de Deus, como um servo de Deus, demonstrou com essas palavras que não tinha nada contra os irmãos da Galácia, contra aqueles irmãos, que não havia se tornado inimigo deles, por ter dito a verdade. A questão era com a verdade do Evangelho, a defesa que precisava fazer a respeito da sã doutrina e falar a verdade de modo adequado. É mostrar verdadeiro amor. Paulo lembrou-os da maneira carinhosa, nós já vimos isso, como tinha sido recebido por eles, por ocasião da primeira viagem missionária naquela região, quando lhes pregou o Evangelho. E eles receberam com alegria. Agora, porém, a situação era delicada e o servo de Deus que pregou o Evangelho teve que ser duro, pois estava em jogo a salvação daqueles irmãos e, consequentemente, o futuro da própria pregação do cristianismo naquela região. Tudo isso porque falsos irmãos estavam perturbando o povo de Deus com mensagens que contrariavam a sã doutrina, querendo misturar regras humanas, legalismo, com a verdade, com a sã doutrina. E eles se mostravam como bajuladores, e bajuladores mudam a verdade para agradar as pessoas e não a Deus. Consequentemente, o bajulador espera que seja bajulado também. E por isso o irmão Paulo diz que essa atitude não é do bem e incentiva os irmãos a serem zelosos pelo bem. E o bem aqui é a preservação da verdade que salva, liberta e transforma a vida. Não existe verdadeira vida cristã se esta não estiver sendo vivida de acordo com a verdade. Então avalie como tem sido a sua vida, pois se você não estiver vivendo a vida cristã de modo adequado, você está vivendo na mentira
está enganando a si próprio, pois não existe vida cristã se esta não estiver sendo vivida de acordo com a verdade de Jesus. No verso 19, Paulo manifesta o profundo amor que tem pelos irmãos, mas fala do esforço imenso, a angústia de alma e os sofrimentos que padecera para que eles experimentassem o novo nascimento. Coisas que eles conheciam muito bem. Neste verso, Paulo carinhosamente diz: meus filhos, meus queridos filhos, e acrescenta: estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, mostrando assim o seu sofrimento por eles mais uma vez. Ele já sofreu quando pregou o Evangelho a primeira vez e agora está sofrendo devido ao retrocesso espiritual, por Cristo não ter sido ainda formado neles. E realmente, quando nós nos dispomos a investir tempo, recurso, talento, nosso dom para ajudar uma pessoa a encontrar o caminho da salvação, e ela chega a aceitar, mas depois retrocede, abandona, o que sobra para nós é tristeza, é dor, é angústia, é preocupação. O zelo do apóstolo, o cuidado que ele tem para com os irmãos, mostra verdadeiro amor. Enquanto o zelo dos judaizantes, o zelo desses falsos irmãos é interesseiro, é um zelo com segundas intenções. Eles bajulam porque querem ser bajulados. Mas na igreja de Deus, o único que merece honra, o único que merece toda a nossa atenção é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos servos dele e somos iguais perante ele. Não há diferença, não deve haver diferença. A intenção dos legalistas era excluir os crentes da fé verdadeira, da graça de Cristo e também da boa influência que Paulo teve na vida dos irmãos. E infelizmente, muitas pessoas, cristãos que dizem que são cristãos, mas às vezes querem destruir a imagem de outro irmão, simplesmente para serem aceitos por outros, como se eles fossem melhores. Que atitude insana é essa? E esses falsos irmãos que se infiltraram na igreja da Galácia, infelizmente ainda continuam agindo em nossa época. Tomara Deus que nenhum de nós trilhe por esse caminho, pois esse caminho leva à destruição. Eles queriam realmente fazer com que aqueles irmãos abraçassem uma outra mensagem, um outro evangelho, tornando-se defensores do legalismo. Em outras palavras, o que os legalistas queriam mesmo era serem bajulados, adulados por ele. Como Paulo lhes disse, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. Em tudo isso, a mensagem do apóstolo para os irmãos é: eu sei que vou sofrer, mas jamais desistirei até que Cristo seja formado em vocês. E é assim que é. Mas para que isso aconteça, os irmãos precisam mostrar boa vontade em ouvir a mensagem, em ouvir o irmão que ama de verdade e que fala a verdade com amor e não bajula ninguém.
o apóstolo Paulo demonstrou ser um autêntico obreiro do Senhor ao atacar esse problema, e não os irmãos. Nós devemos atacar a mensagem falsa, mas não as pessoas. E Paulo fez isso muito bem. A sua mensagem era realmente o alimento de que o rebanho precisava. Podemos dizer que o prato que ele levou inicialmente para que eles comessem era uma severa exortação. Mas logo em seguida, ele apresenta uma bela sobremesa, cheia de amor, cheia de carinho e de afeto, cuidado e zelo sincero. Esse é o trabalho de um verdadeiro servo de Deus, que jamais se coloca sobre o rebanho, pois o dono do rebanho é Cristo. O verdadeiro servo de Deus se coloca entre o rebanho, ao lado do rebanho, para caminhar junto, em busca de solução para as dificuldades. Sem bajulação, mas mostrando a verdade com amor, até que Cristo seja formado em todos eles. Do mesmo modo que a verdade possa penetrar o nosso coração, até que Cristo seja formado em nós. Que Deus te abençoe. Se as coisas deste mundo tentam te desanimar, entrega ele sim com sua alma.